Romanos, capítulo 2. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 13. A forma com que Paulo abordou o assunto da lei revela o porquê Deus o escolheu para escrever sobre isso. Sua própria experiência lhe conferia autoridade para tratar do assunto, como quem já havia vivido sob os ditames de uma religião fria e legalista. Aos mestres da lei, Jesus chamou de hipócritas. Mateus capítulo 15, versículo 7. Paulo reforçou esse conceito ao enquadrar como ímpios todos os que possuem uma vida dupla. Julgam sem piedade aqueles cujos pecados se tornam públicos, enquanto acumulam para si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O apóstolo assinalou o contraste entre o severo julgamento dos homens e a bondade e tolerância e longanimidade de Deus. Deus sempre dá o primeiro passo na direção do homem. É Ele quem sempre toma a iniciativa. É a sua bondade que nos conduz ao arrependimento, e não o contrário. Seríamos incapazes de discernir entre o certo e o errado, não fosse a bondade divina nos revelando esta diferença através da sua palavra. E no dia do justo juízo de Deus, não haverá desculpas para o pecado. Todos serão julgados conforme a luz que receberam, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Diante do Senhor, mesmo os que não têm o conhecimento de sua lei e ainda assim andam como se a conhecessem, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. A transformação é feita de dentro para fora e grande luz é manifestada na vida para a salvação de outros e para a glória de Deus. Quando avançamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, percebemos a perfeita coerência entre a fé e a obediência. Discorrendo desde Abel até os profetas, a Bíblia apresenta as obras de homens e mulheres de Deus que ganharam destaque na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. Pela fé, Noé construiu a arca conforme as orientações dadas por Deus. Pela fé, Abraão saiu de sua casa e seguiu viagem conforme Deus lhe ordenara. E a lista continua. Pessoas que provaram da confiança em Deus e de seus resultados, que por sua influência revelaram o caráter de Deus e a manifestação do seu poder, homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Esta era a obra que o Senhor desejava realizar por meio de seu povo. Que Israel fosse guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. A realidade, porém, era que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa do mau procedimento dos israelitas. Ao mesmo tempo em que ensinavam a lei, não a cumpriam. Viviam conforme o famoso ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sobre essa incoerência, Jesus advertiu aos seus ouvintes. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 3. Infelizmente, não estamos livres desta condição. Mahatma Gandhi certa vez desabafou o seguinte, abre aspas, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato,
Não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo seus próprios ensinamentos. Fecha aspas. Se trocarmos a palavra judeu por cristão, veremos que Paulo dissertou sobre a mesma ideia. Porque não é cristão quem o é apenas exteriormente, porém cristão é aquele que o é interiormente, como está nos versos 28 e 29. Cristão não é o legalista ou o moralista, mas o que pela fé, de coração, é obediente à palavra de Deus, porque a sua intenção não é angariar o louvor de homens, mas de Deus. E suas obras exteriores, naturalmente, refletem a constante obra interior realizada pelo Espírito Santo. Deus não nos criou para ira e indignação, mas para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também não fomos chamados por Deus para condenar nossos irmãos, mas para fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 17. Podemos sim, como Paulo, proferir palavras de advertência, desde que antes examinemos o nosso próprio coração, para que Deus não seja desonrado por nosso sobrenome cristão. Eis um resumo do capítulo de hoje, nas palavras de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Vigiemos e oremos. Bom dia, praticantes da palavra. Oremos para que a nossa vida seja sempre dirigida pelo Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.